Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos hoje aqui, dia 5 de maio de 2023, reunidos, né? Uma data histórica aqui para a TEC, reunidos para falar aqui sobre um tema super importante, que é a importância da rádio como um meio de comunicação. E hoje nós estamos muito felizes porque estamos aqui com uma pessoa que é referência na região, né? E que eu vou deixar ele se apresentar, tá? Mas que é uma pessoa que é referência na região, que já conhece o veículo rádio há muito tempo e que vai contar um pouquinho também da sua história pra gente. Olá pessoal, eu sou Ivan Feitosa, radialista, tenho 45 anos ininterruptos de atividade. Desde que entrei no rádio, a minha principal atividade é o rádio, é a comunicação. Eu comecei como um repórter esportivo, dirigi equipes de esportes aqui em Caruaru, me tornei gerente comercial, depois diretor-geral, sócio de emissora de rádio, a CBN Caruaru já foi nossa, a Pop FM de João Pessoa também foi uma concessão nossa. E de tanto gostar do rádio, de tanto ser esse vibrador com o rádio, acabou que inesperadamente me tornei presidente da ASERP, Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco. Fui eleito, fui reeleito e até hoje a gente está lá com outros companheiros lutando junto com o nosso guarda-chuva, nossa entidade mãe, que é a ABERT, por esse veículo fantástico que é o rádio. Eu costumo dizer que o rádio é o pai da televisão e o avô da internet. Por isso que eu não concordo quando as pessoas falam o rádio vai morrer, o rádio vai acabar. Eu, ao longo desses 45 anos no rádio, quando comecei já ouvi as pessoas falar isso. Chegou o rádio AM, o FM, o rádio AM vai morrer. Chegou a internet, o rádio vai acabar. E na prática, nenhum outro meio de comunicação se adaptou tanto à modernidade o quanto o rádio. O rádio não é só mais off, o rádio é off e é imagem. O rádio hoje está em todas as plataformas. O rádio hoje chega mais longe. Para que as pessoas que estão nos acompanhando tenham ideia, nos meus 40 anos, e eu achei que eu tinha esse direito, eu resolvi comemorar na NAB, a maior feira de equipamentos do mundo para rádio e televisão em Las Vegas. E lá, ao chegar naquele evento pela primeira vez, vários computadores disponíveis, e eu fui ao computador, a primeira coisa que eu queria era ouvir a Liberdade, lá do outro lado. Gente, que emoção, que negócio do caramba, você tá com saudade da empresa que você trabalha e ouve. Hoje você ouve, vê, mas naquele tempo já foi um negócio assim fora do comum. Então o rádio continua sendo um veículo imprescindível para a comunicação de massa, para os clientes. Quer dizer, o mercado publicitário sabe disso. O cliente começa a anunciar no rádio, porque geralmente ele começa pequeno. Na proporção que ele vai crescendo com o auxílio de uma agência de propaganda, ele deriva também para a televisão. Por isso eu quero cumprimentar vocês da TEC Marketing por esta ideia fabulosa. Imagino que hoje estou eu falando do rádio, amanhã virão companheiros para falar da televisão, falar do jornal, não mais do jornal impresso, mas do jornal online, outros para falar das redes sociais, e é isso. Cada veículo tem sua importância para o mercado publicitário. Cada veículo tem sua importância para o mercado consumidor. E óbvio que não dá para pensar em comunicação sem pensar no fantástico veículo chamado rádio. Eita, hoje a gente vai ter uma aula. É verdade. Hoje, só pelo currículo para introdução, já apagou o podcast, já me emocionei. Já me emocionei aqui na cadeira. Então, Ivan. E vocês vão fazer o seguinte, me cortem, dê isso não. Você tá Eu sei, muito. não, porque é locutor. Claro. Locutor é assim. Imagina, locutor de rádio. Dá um microfone para locutor de rádio. Sim. E dizer assim, você vai ter uma hora aqui nas plataformas. Deixa comigo. Aí, Então, a gente da Tech Marketing, meu nome é Paulo, eu trabalho com a parte de estratégia e a gente tem colocado o rádio também como um centro da estratégia de marketing das empresas que nós temos, que visitamos. Então, assim, se fala muito hoje do online, mas você já falou aí que o online já faz parte
do rádio hoje também. Sim. Eu tenho acompanhado a Liberdade e tenho visto que toda a programação da Liberdade também está no YouTube. Sim. Não é isso que acontece? Estão ao vivo, eu vejo a interação da Liberdade. Né? Nós estamos em outras plataformas porque entendemos a necessidade nossa de sobrevivência e a necessidade do cliente. Então, os nossos projetos, por exemplo, o nosso São João, vamos falar do maior evento nosso, nós já contemplamos todas as plataformas, inclusive uma cobertura paralela no YouTube. Tivemos uma bela experiência o ano passado e esse ano, com a chegada da Amanda para gerir os novos negócios da rádio, nós resolvemos ampliar essa cobertura. Via de regra, o que é que o rádio faz? O que está no DAIO, se vocês me permitem, hipoteticamente, o que estaria no DAIO 947 estaria também no YouTube. E nós não fizemos assim o ano passado, nem vamos fazer esse ano. Tem uma equipe produzindo, apresentando no DAIO 947 e uma outra equipe exclusiva para o YouTube. São audiências diferentes. Quer dizer, quantos relatos nós tivemos das pessoas dizendo assim, olha, eu estou ouvindo na rádio uma coisa e estou vendo outra no YouTube. Mas foi de propósito, foi pensado. Uma rádio da grandeza da Liberdade, ela não poderia começar fazendo o mesmo, porque o mesmo muita gente já faz. Então nós teríamos que começar fazendo algo diferente. Nós vamos ter muito tempo para conversar. Eu só uma dúvida aqui, abrindo um paralelo aqui. No meio da tua introdução, que foi brilhante, eu percebi que tu falaste da adaptação do rádio. Sim. Eu pego as pequenas palavras, eu gosto de pegar, então tu falaste aí que quando chegou o AM, quando chegou o FM, o pessoal vai morrer o AM. Quando chegou a televisão, vai morrer o FM, o rádio acabou. E o rádio ele vem se reinventando, fazendo diferente a partir desse tempo todo de existência. Deixa eu só concluir meu raciocínio, que eu ia dizer o seguinte, veja, quando você fala, nós estamos aqui para falar do rádio todo, não é para vender só a Liberdade, mas eu não posso deixar passar uma oportunidade dessas de vender o meu peixe. Segundo relatos do Canta Ibope e do Seis Sigma, nas praças onde eles pesquisam, não existe uma diferença tão grande da primeira para a segunda colocada como existe em Caruaru. Nós temos 37 de share, a segunda colocada tem 17. Veja que gap muito grande. Muito grande. Então, segundo o Seis Sigma, olha, vocês podem dizer que proporcionalmente são a emissora mais ouvida do Brasil. Né? Quer dizer, veja que negócio, veja o tamanho da responsabilidade do time que faz a Rádio Liberdade. Né? Esse registro eu queria deixá-lo aqui. Aí voltando a você. Então, o rádio buscou se adaptar por esta necessidade de que as pessoas não conseguem estar o tempo todo em uma única plataforma. As pessoas hoje estão vendo televisão, estão mexendo no celular. Elas estão escutando o rádio e estão vendo o que é que está nas redes sociais. Né? Nós estamos agora, nesses próximos dias, instalando o novo aplicativo da Liberdade, quer dizer, o nosso atual, ele já ficou ultrapassado, e onde você vai estar acompanhando a programação da rádio e simultaneamente sendo impactado por informações, entendeu? E as mais diversas. É só jornalismo? Não. É jornalismo, é entretenimento, é a prestação de serviço, é o trânsito de Caruaru, de determinado momento for caótico, não fica caótico como nas grandes capitais, como 6, 8, 10 horas de engarrafamento, mas há momentos que nós temos o trânsito caótico, o tempo mudou, quer dizer, repentinamente, nós vamos estar informando, e na maioria das vezes, não necessariamente para quem está no DAI 947, para quem está nos acompanhando pelo nosso aplicativo. Hoje está sendo uma aula, tá vendo? Hoje eu tirei para ter uma aula de rádio. É isso. Cuidado para vocês não me deixarem inibido. São tantos anos. Mas essa adaptação, seu Ivan, Ivan. Seu Paulo. Vamos com calma. Ivan. É porque a gente fica com... É o respeito. Nós somos jovens. Essa adaptação do rádio é que me surpreende. Porque eu conheço pouco do rádio, assim, nada ínfimo comparado ao que você está falando aqui agora. Eu conheço pouco, então essa adaptação já de ter uma plataforma da Rádio Liberdade, eu estou aqui vendo você falar, mas eu estou pegando os pontos.
Sim. essa adaptabilidade na transição do online, do offline total que o rádio estava para hoje, é uma necessidade das empresas. Eu vejo que a Liberdade está saindo na frente, por isso que ela tem esse market share. Nós temos, exatamente. Eu costumo dizer às pessoas, as pessoas muitas vezes pensam que é brincadeira minha, mas é verdade. Eu costumo dizer o seguinte: a minha capacidade de criar, ela é pequena, mas de copiar é enorme. Então eu não tenho vergonha nenhuma de copiar e dizer, copiei de fulano. Se você disser assim, Ivan, a Liberdade se inspirou em quem? Óbvio que nós não estamos fazendo nada semelhante a eles, porque estão em grandes centros e, para mim, são as maiores do Brasil. Mas a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, vocês acessem, acompanhem, vocês vão ver que trabalho fantástico. Mudou totalmente do off para o on. A Rádio Jovem Pan de São Paulo faz um trabalho a Jovem Pan, fantástico. Coisa absurda. Quer dizer, ela migrou de uma forma que já ela deixa de ser rádio. E o que é que nós aqui fizemos? O nosso marketing, nosso pessoal trabalhou e a gente já não usa mais o nome rádio, a gente só usa Liberdade. Observem, é na nossa logo, tudo nosso já é Liberdade FM, Liberdade, porque as pessoas não precisam mais do nome rádio, né? Porque nós hoje somos multiplataformas. Estamos melhorando, estamos num processo de melhoria contínua. As pessoas estão nos acompanhando hoje. Marquem, daqui a um ano vocês vão ver algo totalmente diferente, porque estamos trazendo pessoas, estamos trazendo gente com uma capacidade semelhante ou até melhor do que as pessoas que nós temos em casa para fazer isso. Onde nós estamos fazendo aqui essa transmissão será o estúdio principal da rádio, né? Justamente já totalmente digital, totalmente voltado para estas novas plataformas. A emissora de rádio, independente de onde ela esteja. Ivan, você falou de duas grandes emissoras e são realmente de dois grandes centros. Você falou de BH e falou de São Paulo, que é o coração do Brasil. Mas independente de onde a sua rádio esteja, você adapta para a sua necessidade. Nós aqui não vamos fazer semelhante a Itatiaia, claro que não. Semelhante a Jovem Pan, não. É porque o mercado nosso não comporta pagar. Porque o mercado nosso, nós temos que dançar de acordo com a música. Então, como nós estamos no mês de maio, vamos dançar o nosso forró tradicional. Sim, com certeza. Não é? Então, mas fazendo dentro daquilo que o mercado nos oferta, nós temos condições justamente de cada vez mais ampliar essa nossa audiência. Eu gostaria assim até de completar as suas palavras com um movimento que a gente tem visto no mercado. Porque eu faço a parte mais comercial, vamos dizer assim. Na tech, você vai para o front com o cliente. Isso, exatamente. E muitas vezes a gente vê, né, que as pessoas, elas estão dando, vamos dizer assim, uma ênfase extraordinária apenas ao online. E eu costumo dizer assim, a pandemia, ela trouxe pra gente esse mundo online que ia acontecer, vamos dizer assim, daqui a 5, 6, 8, 10 anos. Ela antecipou essa questão do online. Porém, eu defendo muito a bandeira de que o cliente, ele precisa trabalhar de forma híbrida. Ele tem que estar no online, tem sim, mas ele tem que estar no offline. Né? Por que ele tem que estar no offline, Débora? Porque assim, nós não podemos julgar nosso público consumidor, né, com as nossos hábitos, nossos comportamentos. Nós temos que avaliar o mercado como um todo. Né? E a gente sabe que o país de Caruaru, aqui vamos dizer... gosto de falar o país de Caruaru. O país de Caruaru, nós somos um lugar que valoriza muito a cultura da região. Né? E que estar com presença no meio off e com uma rádio que dá retorno, que está em 48 cidades. 48 cidades no interior do Pernambuco. Que dá retorno, que você vê até o engajamento quando tem uma promoção, quando se abre para falar com o locutor, né? As pessoas, eu disse assim, esse professor vive no telefone. Não deu pra fazer não, não deu pra fazer não. Passou o dia todo mandando mensagem pra rádio. Não é? Pedindo música. Verdade. Pedindo música, entendeu? Música, interagindo. Por quê? Porque, assim, é uma facilidade de se chegar, poxa, eu tô na rádio. Eu tô na rádio. Vê que negócio, arretado. Débora e
Paulo e as pessoas que estão nos vendo, gente, no mundo você não tem uma única marca que ela se consolidou sem que passasse pela mídia off, pelo rádio, pela televisão. Gente, não estou aqui falando mal do digital, não estou falando... Claro, a gente está aqui. Então, nós estamos discutindo e mostrando fatos que são concretos. Vamos para uma prova disso? Antes da pandemia, época de São João, como nós estamos agora, chega um PI para nós, da Rádio Liberdade. Para quem não sabe, a PI é o pedido de inserção. Quem era o cliente? Uber. Oi. Ninguém é mais digital do que o Uber. Mas anunciou conosco. Daqui a pouco, iFood. Digo, gente, como isso? Como isso, Bial? Mas anuncia no veículo off, veja a grandeza. Aí você tem Amazon patrocinando onde? TV Globo patrocinando onde? SBT. São veículos off, mas que são da maior importância para fortalecer as marcas, porque tem um outro público consumidor. Quer dizer, eu gosto muito de pesquisa. Então, quando nós vamos para a pesquisa, aí a gente começa a observar o seguinte: o ouvinte nosso do Daio, ele tem um perfil, o ouvinte do Facebook é um pouco parecido com o perfil do Daio, o Instagram muda tudo. TikTok já é outro. Nas redes sociais já é muito... quando você vai direto para o liberdade.com.br, esse já é um ouvinte 45+, que é o perfil do mesmo ouvinte da rádio. Quer dizer, então muda. Nós precisamos comunicar para várias tribos. Não adianta. Né? Eu aqui achar o seguinte: bom, eu sou off, eu nasci off, então eu vou antecipar minha morte, eu vou morrer off. Eu tenho que sobreviver entendendo que estas novas opções de mídia, elas são importantes para o nosso negócio, para o meu negócio. Tem uma plataforma de mídia no digital chamada MediaD. Se você acessa o liberdade.com.br, você vai ver lá o nosso internauta sendo impactado por clientes deles. E eles têm feito um trabalho fantástico conosco, mostrando o tamanho da nossa audiência, mostrando determinadas matérias que o jornalismo pode colocar mais ao centro, pode colocar mais na lateral, dá mais audiência, chama mais a atenção das pessoas que mergulham. Gente, quanto vale essa consultoria? Quer dizer, então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo do dia a dia, um trabalho com muito carinho, com muito cuidado, né? E assim, sem fake news, né? Porque virou moda no mundo inteiro, fake news, e observem o seguinte, que as fake news não partem dos veículos off. Observaram? Você não tem notícia de um grande jornal do Brasil soltou uma fake news, de uma grande rede de televisão, de uma grande emissora de rádio. Então, isso nos dá muita força, nos dá muita credibilidade. Eu queria lhe perguntar um pouquinho sobre essa pesquisa que é realizada. Como é que funciona? Você falou pesquisa de audiência de rádio. Isso. Sim, dona Débora, vamos lá. Boa. Isso foi combinado aqui, tá, gente? Toda vez que ela me chamasse de senhor, eu chamaria ela de senhora. Eu também dessa vez. Vê o seguinte, nas capitais, nas 17 capitais, nas maiores, existe pesquisa mensalmente para oferir audiência de rádio. Como pesquisa, na verdade, é caro, no interior nós fazemos uma vez por ano. E nós estamos numa crescente que vocês não têm noção. Ivan, como assim? Uma vez por ano você chama isso de crescente? Porque se a gente voltar aqui há 25 anos atrás, só quem pagava o Ibope era a Liberdade. Aí diziam assim, ganha porque ela paga, quer dizer, jogando uma responsabilidade para o Ibope, que isso não é verdadeiro, quer dizer, os números eles são frios. E nós fomos fazendo esse trabalho de formiguinha, e daqui a pouco veio uma concorrente, veio 2, veio 3, tivemos um ano aí que acho que 5 ou 6 emissoras pagaram pesquisa. Teve um ano de eleição que juntamos essas 5, 6 emissoras e pagamos também para fazer uma pesquisa eleitoral, para ver se a pesquisa nossa batia com a dos candidatos, porque candidato é uma coisa impressionante, né? Todo ele sempre diz que tem uma pesquisa interna que mostra que ele vai ganhar a eleição, mas só ganha um, né? Principalmente quando ele é majoritária. E tudo isso nós fizemos aqui e por conta da pandemia quebramos a sequência histórica, mas voltamos agora
Por exemplo, essa pesquisa desse ano, ela foi, desse ano, estou falando agora de recente, porque foi feita de 25 de fevereiro a 3 de março, e essa pesquisa foi encomendada e paga pela Rádio Liberdade, que participou de todas até hoje, pelo Sistema Jornal do Comércio e pela Rádio Cidade de Caruaru. Quer dizer, para que a gente possa ter informação. Então, a pesquisa, ela acompanha os critérios Brasil, até porque o instituto que faz é o SEMP. Se ele não tiver esses critérios, é o Seis Sigma, se ele não tiver esses critérios, ele não é reconhecido pelo SEMP. E o mercado lá fora só compra pesquisa de empresas que são reconhecidas pelo SEMP. Né? Empresa então, séria, né? Exatamente, empresa séria. Né? Então, a pesquisa ela ainda é retrospectiva, porque quando o pesquisador lhe aborda, Débora, ele vai saber sua idade, saber na sua casa renda familiar, seu grau de estudo, e aí ele vem para o que ele quer. Escuta, lembra qual foi a rádio que você ouviu anteontem? Tá, ouvi tal emissora. De que horas a que horas? Só ouviu isso? Não, pela manhã eu ouvi, à tarde já não foi Liberdade, à tarde eu ouvi tal emissora. E ontem? E aí, a partir daí, quanto mais tempo você passa ouvindo, mais audiência tem. Né? E depois que é concluída essa primeira amostra, aleatoriamente, eles voltam e entrevistam 20% das pessoas que foram entrevistadas, para saber o grau de seriedade. Porque você não pode ter dado informação para mim hoje, e em 3 dias, 5 dias, você mudar, dar informação totalmente diferente. Aí ele vai lhe abordar, opa, não foi isso que você falou lá atrás. Então, para que as pessoas entendam essa margem de segurança que os institutos de pesquisa têm e fazem para que nós possamos, quando vamos ao mercado, levar algo que o mercado realmente confie e acredite. Perfeito. Então, a Liberdade não é mais rádio, né? Ela é só rádio, não é só rádio. Exatamente. Né? Ela também, né, está nos 48 municípios. Eu queria saber como é o consumidor da Rádio Liberdade, né? Pronto, veja, nós somos uma rádio popular e esse é o nosso perfil. Então, nossa audiência, majoritariamente, ela está concentrada nas classes CDE, né? Aí, você menospreza o público AB? Não, porque a nossa programação, para ter audiência num público AB, eu poderia ser uma rádio de MPB, ou poderia ser uma rádio 100% de notícias. Aí eu teria uma audiência baixa. E o intuito, o propósito da Liberdade é o seguinte, é ser líder de audiência, custe o que custar. Quanto vale um ponto de audiência? A gente vai buscar. Então, o propósito nosso é bem claro, nós precisamos ser líderes. E para que eu seja líder, eu preciso estar focado nas classes CDE. Tanto é que nós temos um único programa de jornalismo, né, que é o Show da Cidade, vai lá das 6 às 8, e durante o dia nós temos pílulas de informações dentro da programação da rádio, para o ouvinte não ficar fora de sintonia. É assim que nós fazemos o rádio, é assim que foi projetada a audiência da Rádio Liberdade. E esse ouvinte, ele gosta da rádio faz há 17 anos. Imagina o que é isso. Paulo não era quase que nascido, né? Débora estava na faculdade. 17 anos ininterruptos e somos líderes de audiência. E essa última pesquisa nos mostrou um dado, gente, fantástico. 60% do público que escuta a Liberdade, só escuta a Liberdade. É o que o Instituto chama de ouvinte fiel. Porque, falando para quem não sabe, via de regra, a audiência de rádio ela fica assim, sobe e desce. Porque, ora eu estou ouvindo a Liberdade, aí depois saio, vou para outra rádio, volto para uma de notícia, volto para uma rádio de esportes, volto para uma rádio de MPB, venho para uma popular. Então a audiência fica parecendo coração com taquicardia. No perfil do nosso ouvinte, 60% dele só escuta a Liberdade. Até mesmo quando a Liberdade está fora do ar, ele não vai para outra rádio. Ele tira que são raros os momentos que estamos fora do ar, mas a pesquisa mostrou isso. Veja que grau de importância. É o ouvinte que bota lá o botãozinho e deixa lá e esquece. Bota... Né? Deixa eu ver minha copiazinha aqui para mostrar para vocês que esse dado é muito importante. Em nível de Brasil,
o Canta Ibope detectou que nas 17 capitais onde ele faz com frequência, que eu me reportei há pouco, as pessoas passam média de 3 horas e 58 minutos por dia ouvindo rádio. A média no Nordeste é de 4 horas e 9 minutos. E em Caruaru, o ouvinte da Liberdade, dados do Seis Sigma, o ouvinte nosso passa 5 horas e 32 minutos por dia ouvindo a Rádio Liberdade. Que negócio espetacular. Fantástico. Vê que fantástico. Quer dizer, e aí o mercado publicitário precisa fazer o que vocês da TEC fazem. Mostrar isso para quem? Para o cliente. O cliente precisa entender a importância de estar na liberdade. E às vezes a gente até entende, o cliente diz, olha, meu dinheiro é pouco, não dá para estar aqui, eu queria estar na liberdade, porque na concorrência é assim, assado. Mas é aquela história, às vezes é melhor você ter menos inserções por dia na liberdade do que você querer ter muito mais inserções numa outra emissora que não vai fazer essa entrega. Imagina uma emissora que o ouvinte dela fica assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta o tempo todo. Vai dar sorte de bater no seu anúncio. Vai dar sorte, exatamente. Quer dizer, o cara que está conosco aqui, ele já sabe que pelo menos 5 horas e meia por dia o ouvinte está aqui, concentrado, ligado, acompanhando a liberdade. Então, como é que pode, né, a gente ter esse dado, essa informação importante, que o consumidor, né, está passando 5 horas E nesse 32 veículo, minutos, para ser preciso. né? E não é o consumidor da minha empresa. Como é? Não é isso? Isso não pode. Não pode. Em algum momento... Eu vou ter um consumidor. Quer dizer, Isso. se eu estou querendo vender avião, a Liberdade não é um bom veículo. Se eu estou querendo vender uma Ferrari, a Liberdade não é um bom veículo. Eu reconheço, porque eu não tenho audiência concentrada na classe AB, que tem o maior poder aquisitivo. Mas se eu quero vender um carro popular, se eu quero vender uma marca de confecção, se eu quero vender uma marca de perfume, A marca de biscoito. vê se o Boticário sai do ar, vê se o Boticário deixa de anunciar na Liberdade quantos produtos não compra. Vê se, aliás, quantos produtos ele nosso, durante o ano o Boticário nos compra e quantos produtos customizados criamos para o cliente. Porque tem isso, quer dizer, no rádio de hoje, na própria televisão, nos veículos que se prezam, não existe mais nada engessado. Quer dizer, nós podemos, através do nosso marketing, ouvindo a necessidade do cliente, criar um produto customizado para ele. E o cliente vai pagar algo a mais? Claro que não, porque nós temos aqui na nossa retaguarda essa infraestrutura para fazer isso para o cliente. Quantas lojas de material de construção anunciam conosco? Né? Quer dizer, porque o cara sabe que é dinheiro na veia. Anunciou, o cliente vai lá e compra. Eu sou o cara louco por rádio. As pessoas dizem assim, se você não fosse radialista, queria ser o quê? Radialista. Mas diz outra opção, radialista. Né? Vejam vocês o que é o rádio. Quarta-feira dessa semana, eu estava no Recife com o Wagner, que é o responsável pela TI da Rádio Liberdade. E nós fomos comprar alguns equipamentos que estavam faltando para a cobertura do São João, que vamos fazer mais uma vez, graças a Deus. E na minha cabeça eu estava programado para almoçar em determinado restaurante muito antigo do Recife. Fazia tempo que eu não ia lá, estávamos na Rua da Concórdia, o restaurante pertinho, vou almoçar. Quando entramos no carro, que liga o rádio, aí o cara comercial arretado, falando de um restaurante que serve bode na brasa e tarará, eu mudei, fui para lá. Aí sugeriram, tu come bode? Como? Então tá bom, também como, vamos embora. Aí, no caminho eu comentei, digo, você percebeu que eu vim para aqui? Ele disse, não, o comercial que eu vi no rádio. O poder de indução que o rádio tem perante o consumidor na hora da compra. Tu imagina, tu com fome, aí o cara, no restaurante, quer dizer, coincidiu a fome com a vontade. E a neurociência, né? Os dados de neurociência dizem que quando você está escutando rádio, diferente da TV ou do celular, que você divide a atenção, todo mundo acha que o digital também não é um mar de rosa, não, porque você vai lá e no timeline e passa, você tem não vê nada. Exatamente. Mas a neurociência diz também que você está lá e você não divide a atenção no rádio. Você está totalmente focado no rádio, porque é uma questão que a gente desenvolveu durante milhões de anos e o rádio descobriu isso antes de todas as mídias, né? Sim.
Eu, por exemplo, eu vejo muito futebol porque a Rádio Liberdade deixou de transmitir futebol, mas a Liberdade era só 2 emissoras no interior do Brasil compravam os direitos de Copa do Mundo da TV Globo, que era a Liberdade de Caruaru e a Rádio Paiquerê de Londrina. Só que daqui a pouco a audiência do futebol foi reduzindo, o futebol ficou muito caro e nós tivemos a opção de acabar com o futebol. Mas eu tenho um comentário às 6h30, 6h35 da manhã, dentro do show da cidade. E eu faço comentário ao vivo. Porque, gente, gravar é muito cômodo. Mas e o que aconteceu durante a noite? Quer dizer, eu vi o jogo do Sport, por exemplo, o Sport perdeu os pênaltis para o Ceará. Eu poderia, depois do jogo, já gravar o comentário? Poderia. Mas eu sei lá o que acontece durante a madrugada, briga de torcida, tudo no bar. Quer dizer, meu ouvinte, mas o que aconteceu? O ouvinte fica desatualizado. Eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer ao vivo. Então, aí, se eu não acompanho o futebol, que tipo de informação atualizada eu vou dar para o meu ouvinte? Não posso fazê-lo. Aí o que é que eu faço? Ligo na televisão, baixo o volume e escuto no rádio. Porque a transmissão no rádio tem muito mais emoção. É apaixonante. Tem muito mais informação. O repórter do rádio ele tem mais liberdade de dar informação. Ivan, eu tinha um tio que ele assistia a TV, o jogo, ele é torcedor de esporte doente, então ele assistia o jogo do esporte na TV. Eu não sou rubro-negro, mas teve um ex-presidente do esporte que eu fui apresentar ele, um amigo nosso, diretor de uma multinacional, e ele disse assim: Wanderson Lacerda, isso aqui é Sérgio Menezes, torcedor do Esporte Doente. Ele disse: Ivan, isso aí é repetição, torcedor do esporte, todo ele é do Rio. Aí ele assistia, só para ter noção da força do rádio, ele assistia e ficava com o rádio no pé do vidro, era aquele torcedor de pé do vidro na televisão. Estou aqui, estou com o rádio aqui. Mas ele disse: mas por que porque eu gosto do comentário? Porque se o cara tem emoção e o ao vivo. O rádio tem essa emoção. É porque ele tem que desenvolver essa capacidade de passar emoção sem a questão da visualização do lance. E eu tenho uma coisa para colocar diante dessa situação aí, é que a forma de comunicar, né? Sim. De conseguir chegar no consumidor, de ser o nordestino do interior, isso também faz muita diferença. Então, quando você está anunciando. A gente tem uma cultura de rádio no Nordeste. Tem. E assim, às vezes as pessoas acham que é só aqui no Nordeste, mas olha, São Paulo faz um rádio muito forte. O Rio Grande do Sul faz um rádio muito forte, né? Então, porque o rádio era a primeira fonte de informação que nós tínhamos antes da internet, antes da televisão. Por isso que eu comecei aqui, e vocês riram, mas observem que é verdade. Por isso que eu comecei dizendo o seguinte: o rádio é o pai da televisão e é o avô da internet. Né? Porque depois do rádio foi que veio a televisão. Né? E a televisão hoje, observem, faz muito o que o rádio faz. Programas populares, prestação de serviço, repórter no meio da rua, cobrando do secretário. Isso tudo sempre foi o papel do rádio. Porque as pessoas de baixa renda, as pessoas menos favorecidas, elas têm o rádio como seu aliado. É através do rádio que elas conseguem chegar às autoridades. Porque se ela vai no gabinete do prefeito, ela não é recebida, tem nem acesso ao gabinete. Mas se ela vai para o rádio, faz a denúncia, a rádio vai lá e cobra da autoridade, final do dia ou no dia seguinte, no máximo, chega uma nota da assessoria de imprensa. Olha, o secretário tal está dizendo que a obra está sendo licitada, daqui a tantos dias vai ser realizado. Né? Então, o rádio tem essa essência de prestar serviço, de encurtar o caminho ou os caminhos entre a sociedade e o poder público. Tem uma máxima que o povo diz aí, né? Qualquer problema na sua rua, aí grita logo um no meio, né? Vou botar no rádio. Vou botar no rádio. Opa! Não, peraí, vem cá, chega aqui. Diga lá, vou botar na rádio. Ela diz, vou botar na rádio. Se botar, resolve. Eu vi uma vez, eu fui recebido com alguns companheiros da SEP pelo então governador Jarbas Vasconcelos, e ele deu um depoimento que eu achei fantástico. Ele disse: olha, quando prefeito do Recife, que entrava no carro, a primeira coisa que fazia era ligar o rádio. E quando o ouvinte ligava reclamando, de imediato eu já ligava para o secretário. Secretário, olha, no bairro tal, na rua tal, está assim, está assado. Aí eu falei: e hoje como governador? Eu disse: hoje é que eu faço. E aí ele me disse,
E na estratégia de comunicação do governo Jarbas Vasconcelos, era o seguinte: os secretários tinham que falar pelo menos 2 vezes por semana nas emissoras de rádio. Diziam que estavam faltando. Aliás, estavam fazendo. Saúde, doutor Guilherme Robalinho, presidente de Compesa. Compesa é uma prestação de serviço muito ruim, é terrível para o governo, mas tem que estar falando, tem que estar mostrando, dizendo o que está fazendo ou o que será feito. Ou seja, precisa prestar contas à sociedade. Veja que visão fantástica tinha o nosso Jarbas Vasconcelos. E o rádio é o melhor lugar. Claro, porque ninguém consegue chegar com tamanha facilidade junto à massa do que o rádio. É veículo de massa, né? Quer dizer, a TV é um veículo de massa, né? Você falou aí, Ivan, um negócio assim que me deixou aqui com a pulguinha atrás da orelha. Falou que a TV hoje, ela copia o rádio. Não é que copia, ela pegou as mesmas funções que o rádio tinha. Exatamente. E a internet. Porque a TV, Paulo, a TV ela era assim, meio que elitizada. Não é? A TV era meio que elitizada. A TV tem que gente bonito, tem que gente produzido. Eu lembro-me que uma vez ia dar flecha aqui no Faustão e o pessoal da produção nos procurou na Liberdade, assim, para a gente convocar, e não foi dito isso no ar, mas internamente assim, tem que botar mulheres bonitas na frente, porque as pessoas gostam de ver pessoas bonitas, entendeu? Aí de repente veio uma disruptura, quer dizer, a matéria era do jornalismo, por exemplo, era gravada e você lá fazia edição. Hoje o cara está ao vivo no jornalismo, mostrando: olha, o homem passou aqui e jogou água na gente, olha o buraco aqui, o carro caiu, olha aqui Dona Maria, que está falando que caiu a peça dela, mas não tem problema, está no ar, que o rádio isso sempre na teve TV. isso. Quer dizer, isso era o que o rádio fazia, o que a TV está fazendo, porque entendeu o seguinte: você não pode mais criar esse ato, você não pode ter essa diferença do veículo, seja ele qual for, do público consumidor. O público tem que se ver, as pessoas gostam de se ver. Olha, quando nós fomos uma das primeiras rádios de Pernambuco a utilizar o WhatsApp, dado o momento, sentamos com a gerência de programação e quando fizemos a fusão de AM e FM, porque nós éramos AM com uma programação totalmente voltada para AM e a FM totalmente voltada para FM. Então, essa conta aqui não está fechando. A FM trabalhava para pagar o prejuízo da AM. Então, o que a gente vai fazer aqui? Junta a AM com a FM, o melhor da AM a gente preserva, que era informação, esportes, e a espinha dorsal da programação, ela fica montada na FM. Legal? Legal. E aí? Vamos tirar o telefone do ar. Você é louco! Eu digo: gente, as pessoas gostam de se ver e de se ouvir. Tem um bichinho chamado WhatsApp. Vamos colocar o WhatsApp no ar, porque o cara grava agora, mais tarde ele se escuta. Aí uns funciona, outros isso não funciona. Aí alguns ouvintes ficaram revoltados. E quando caía a linha, que era aquela agonia, aí tem alguém, desculpe, não pode não. Aí hoje o que acontece? Hoje não, desde quando nós fizemos isso, não temos quase que interação ao vivo. O ouvinte grava, manda sua mensagem via WhatsApp e se escuta no rádio. Que do caramba! E ainda tem a retenção. Exatamente, a retenção. Talvez seja isso com que faça que o nosso ouvinte fique 5 horas e 32 minutos por dia nos acompanhando, porque ele quer se ouvir. E aí ele gosta quando a vizinha diz: eu ouvi tu na rádio, quando eu vi, olha, eu vi tu falou, mas rapaz, tu mandou um abraço para Paula e para Débora e não falou em Ivan Feitosa. É assim, porque o ouvinte, a rádio é dele. Ele acha que a rádio é dele. A televisão, ele acha que a TV é dele, aquele comunicador, Hulk, Silvio Santos que não está no ar, mas é Faustão, seja quem for, ele começa a criar uma intimidade tão grande que ele se acha como da família ou íntimo daquele comunicador, daquela comunicadora. A gente está uma aula. É uma aula hoje. Não precisa dizer, porque a Liberdade tem esse mic chat todinho no mercado, tem esse tamanho em Caruaru, porque a gente está percebendo, Ivan, dessa conversa aqui, a gente chega com a ideia do rádio aqui, mas a gente consegue perceber o gigantismo, o tamanho que é a Rádio Liberdade, que às vezes a gente não consegue, como agência, passar
Para o cliente. Para o meu cliente. Eu queria. Se ele levasse Ivan. Débora, vamos fazer isso aí. Se o senhor tiver uma agendinha e a gente, na próxima prospecção que nós fizermos, vamos. A gente vai, olha, esse aqui é o seu Ivan. Se o senhor quiser entender de rádio e vai anunciar na hora, é com ele. Faça uma consultoria. Mas a gente busca passar isso para a equipe, para o mercado. E eu vou fazer uma minha culpa. E eu digo isso, de vez por outra eu sou convidado para conversar bobagem e aí em alguns eventos de rádio, e eu digo sempre, o rádio ele é muito bom para vender o produto do cliente e ele se vende mal. Poucos amigos meus, gestores de rádio, passam essas informações para o mercado. Sabe esse tamanho? Porque pelo fato dele conhecer, ele acha que todo mundo tem a obrigação de conhecer. E não tem. As pessoas não têm. Quer dizer, o cliente, quando eu converso com um cliente, que eu falo para ele, ele diz, rapaz, eu não sabia. Mas você não tinha a obrigação de saber. Porque o seu negócio é vender material de construção, o seu negócio é vender remédio, o seu negócio é vender carro. Mas eu, enquanto homem de comunicação, tenho que passar essas informações. Por exemplo, nas praças pesquisadas pelo Canta e Pop, 57% dos entrevistados dizem que enxergam o rádio como fonte de informação. 55% dizem que o rádio é emoção para eles. E que é. Gente, tem comunicador que ele fala com o ouvinte, parece que ele mora na casa do ouvinte, parece que ele é da família. Né? E o ouvinte gosta disso. Né? 38% dos entrevistados veem o rádio como companheiro. Eu, graças a Deus, não tenho insônia, mas as pessoas que têm insônia dizem, olha, não há nada pior do que perder o sono. Aí ou você vai para a televisão ou fica ouvindo o rádio. Aí aquele locutor que você passa mensagem 3 horas da manhã para ele, fulano, o locutor vai, interage, sente o seu problema. Né? Quer dizer, ele passa a ser uma pessoa da família. E 35% dos entrevistados dizem o seguinte, que o rádio para ele é fonte de diversão. Então, veja a população, como enxerga bem o rádio, cada um enxerga do seu modo. Ou como dizia minha mãe, cada um vê o seu rosa de acordo com o azul que lhe interessa. A gente vem de uma reunião agora, de uma apresentação agora, e aproveitando o link de lá para cá, a gente tem que aproveitar essa segmentação do rádio. Sim. Por exemplo, tem um público que vê, a gente tem que começar a diagnosticar o público que vê o rádio como notícia e inserir, e como agência, a gente perceber, não, esse cliente, vamos colocar um exemplo de cliente, uma clínica. Tá. Uma clínica de exames laboratoriais. Qual o perfil, vamos levar bem para a prática aqui, porque a gente vai falar um pouquinho de marketing também agora no final, qual o perfil de propaganda a gente ia inserir essa clínica no rádio. Então, joga ele perto do público que escuta mais notícia, que é um público que quer mais seriedade, que está preocupado com aquele negócio. Então, uma casa de show, joga ele perto do entretenimento da rádio. Então, eu acho que as agências têm que entender o quanto o rádio é bom, porque eu estou entendendo muito hoje. Eu sou estrategista digital. Digital, exatamente. Débora faz a parte comercial, mas eu hoje, foi uma aula para mim da importância do rádio. Se eu for hoje prospectar alguém de rádio, eu vou ter muito mais dados para chegar 5 horas e alguns 32, minutos. Eu decorei. 38% do market share. 38% de Caruaru escuta a Rádio Liberdade. É muita coisa. Eu não tinha esses números. Você tem 10 emissoras de rádio. Quer dizer, se você vai para a prata, você diz o seguinte, o resto de cada 100 rádios ligados, você tem 38 da Liberdade. Aí você fica com 78, 40, 62 para dividir por 9. Assim, você já começa... Eu, enquanto agência, né, como você bem falou, ela é mais a parte online, a estratégia de online, mas eu, enquanto comercial, né, que lido com o cliente, eu tenho a plena certeza de que quando eu estou levando um projeto ou uma situação com a Rádio Liberdade, que o cliente prontamente vai ter o resultado, vai ter o retorno. O retorno, né? Exatamente. Diante de todas essas informações, eu não sabia com tanta profundidade assim, Fala. mas eu já via no desenvolver do cliente, né, a vontade de crescer. E aí, por quê? Porque estava vendo o resultado. Porque ninguém vai buscar
né, investir sem ter o resultado. Exatamente. Né? E aí, veja, as pessoas, às vezes, lá fora têm uma visão distorcida. Quando as pessoas dizem assim, Ivan, qual é o percentual de clientes diretos que a Rádio Liberdade tem? Gente, não dá 2%. Como no interior, porque no interior 90% do cliente é direto. Eu digo, olha, nós fazemos questão de que o cliente seja atendido por uma agência. Porque a agência tem a capacidade técnica de atendê-lo 360 graus, de criar campanha, de produzir. Nós não temos. Nós temos a capacidade de vender, de defender o rádio com as plataformas que nós temos em volta. Então, se você pensa em crescer, pense em trabalhar com uma agência de publicidade. Veja qual é o tamanho do seu negócio, qual é o tamanho da agência, para que você possa crescer. Senão você vai ficar batendo cabeça. Internamente aqui, qual é a nossa doutrina com o nosso time? Gente, não nos interessa vender por vender. Eu preciso vender para o cliente ter resultado. Não tem coisa melhor do que o cliente, quando você vai renovar, ele diz, olha, os negócios estão difíceis, a gente está numa crise, quadrimestre foi difícil, mas vamos renovar. Isso é um troféu para a gente. É muito ruim quando o cliente diz, eu comprei e não tive resultado. Então, prova que a estratégia foi errada. É ruim. Isso queima, não é a liberdade, queima o veículo rádio. O cara diz, eu botei no rádio e não tive resultado. Nem toda rádio é igual, nem toda televisão é igual, nem toda agência é igual. Nós aqui estamos num grupo de 4 pessoas com hábitos, com costumes diferentes, com pensamentos diferentes. Há momentos que convergimos e há momentos em que divergimos. Eu, recentemente, um executivo nosso chegou e falou assim, olha, restaurante tal, eu vou vender o seu comentário. Aí eu falei, onde é esse restaurante? No shopping. Eu digo, gente, o shopping abre às 10 horas da manhã. Meu comentário é às 6h35 da manhã. O mundo corrido que nós temos, você acha que o cara guardou essa informação das 6h35 para as 10? Não é bom negócio. Vamos ofertar outro produto. E aí o executivo olhou para mim e disse, sabe que você tem razão? Então, veja, não é a venda pela venda, senão o cara vai fazer 1 mês, 2 meses, no terceiro mês, não renova. O seu anúncio do bode. Exatamente. Pegar o cliente, bota anúncio 11h30. A gente tem coisa ali a partir de 11 horas da manhã até 2 da tarde, a gente tem alguma coisa ali depois das 5, entendeu? Quer dizer, eu preciso conhecer o meu cliente para que eu possa montar a melhor estratégia para ele. Né? Uma empresa, ela ainda existe, por isso eu não vou mencioná-la, mas nós tivemos um caso aqui que foi sui generis. O cliente montou uma campanha com a Rádio Liberdade, campanha de consórcio, e não avisou para a equipe. No dia seguinte as pessoas chegavam lá e a equipe não sabia de nada. E aí fiz e não tive resultado. Peraí. O rádio não deu resultado, porque o objetivo do rádio da televisão é pôr o cliente dentro da sua empresa. Isso. Agora, se você lá não está com sua equipe preparada para vender, a gente tem isso online. A gente tem isso online. A gente dispara a campanha, aí a campanha vai jogar para o WhatsApp. Quando os clientes começam a entrar lá, diz, rapaz, não tem resposta. Porque o CRM lá da empresa, onde vai aterrissar toda a campanha, não tem base. Mas vamos, olha, todo podcast da gente, toda live, no final a gente deixa aquela coisa que é pro ouvinte da gente, quem está vendo, pensar. Mas você já falou tanto de rádio aqui, que essa pergunta vai ser até redundante. A gente vai deixar assim, se eu quisesse anunciar hoje e tivesse em dúvida, rapaz, não sei se eu anuncio no rádio, eu não sei se eu só coloco na TV, eu não sei se eu pego o dinheirinho que tem e boto todo na internet, nesse negócio de menino aí. O empreendedor, ele pensa assim. Sim, pensa, é verdade. O que é que qual a mensagem? Que você me diria, como radialista e como diretor comercial da rádio, para que eu me ajude a vender como agência para esse cliente? Legal. É aquela história, se eu só tenho uma bala, eu não posso errar, senão o inimigo me mata. Exatamente. Sai sem o contrato. Eu tenho que ser certeiro. Se eu só tivesse uma bala, essa bala eu iria investir no rádio. Não é no programa que eu gosto, não é na rádio que eu gosto. É no programa que tem a maior adequação com o meu produto.
Aí, com certeza amanhã eu terei 2 balas, 3, 4, 5, 6 e aí posso expandir. Porque as pessoas acham que anunciar nas plataformas digitais é fácil e não é fácil. Não é. E não é fácil, porque nós trabalhamos com elas e sabemos que nem sempre você acerta. E quando você tem a capacidade de, no início da campanha, perceber que não está dando certo, troca, tudo bem. E quando você não enxerga isso aí, que o dinheiro foi pelo rabo. E fica lá gastando. Fica gastando, exatamente. Aí diz, eu anunciei e não tive retorno. Então, infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas como é rápido. É muito rápido. Sempre for falar de rádio Foi é um apaixonante. prazer enorme esse momento que nós tivemos aqui hoje. Aprendi muito mais do que eu esperava, na verdade. Foi uma satisfação. Ah, que delícia, que Foi bom. uma delícia, adorei. Adorei também tê-los aqui. Um abraço a todo o time da TEC. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E as pessoas continuem ouvindo rádio. E mandem sugestões para a gente também. ivan@liberdade.com.br. Pode falar mal, pode falar bem. Mas fale. Mas fale. Gente, eu fiz uma cirurgia há 2 meses. Quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu fiz, fui para a ouvidoria. Falar bem do hospital, falar bem da equipe médica. E o médico Ivan, isso não é normal. As pessoas só vão para o saque quando é para falar mal do cara. Se eu fui bem atendido, por que eu não fazer esse registro? Né? Então, da Liberdade, falem bem. E se quiserem falar mal, falem. E se quiserem sugerir, sugiram também, que nós gostamos de ouvir a opinião de quem gosta da gente, quem gosta de ouvir o rádio. Eu queria passar o resto da tarde agora escutando de rádio, porque ia nos ajudar a vender melhor rádio, coisa que Pois é. Que é difícil. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão, seu Ivan. Valeu, gente.